Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo de número 2, a partir do verso 1, diz assim o texto: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: seja o que for que ele vos pedir, fazei. Estavam ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para a purificação, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: enchei os jarros com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. Eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Com esse deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. A Páscoa dos judeus estava se aproximando e Jesus subiu para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e cambistas assentados negociando. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai essas coisas daqui, não façais da casa de meu pai casa de comércio. Então seus discípulos lembraram-se do que foi escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Os judeus o contestaram dizendo: que sinal de autoridade nos mostras para agires dessa maneira? Jesus lhes respondeu: destruí esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi construído esse templo e tu afirmas que em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. Por essa razão, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, recordaram-se os seus discípulos de que ele dissera isso e creram na Escritura e na palavra pregada por Jesus. Essa é a palavra do Senhor, irmãos, um texto riquíssimo do apóstolo João, que eu quero que essa manhã deixe de ser a história narrada, o fato que foi descrito pelo apóstolo, mas que ganha aí na sua vida entendimento, significado, materialidade, que ele produza transformação de consciência e que se desdobre e encarne no chão da vida, produzindo paz e bem. Conta-se que em 1330 depois de Cristo, São Tomás de Aquino foi fazer uma visita ao Papa Inocêncio IV e andavam ali pelos corredores do Vaticano e o Papa expunha a Tomás de Aquino
como eles haviam crescido, como haviam se sobrepujado, como haviam, através dos séculos, granjeado tanta riqueza, como aquela construção era imponente, como a igreja havia se tornado um grande conglomerado da fé, a tal ponto que não era mais preciso dizer, como Tiago e João e Pedro, na entrada ali do templo de Jerusalém, quando foram abordados pelo aleijado: não temos nem prata, nem ouro. E aí, Tomás de Aquino, ouvindo aquela descrição ufanista, disse ao pontífice: de fato, santidade, não precisamos mais de prata nem de ouro, mas também não temos mais autoridade para dizer ao aleijado: levanta-te e anda. A verdade, meus irmãos, é que o modelo do cristianismo nunca foi se espelhar em Jesus. O modelo não é a manjedoura, mas as catedrais góticas. Não são as vestes de louvor que fala o profeta Isaías, mas as túnicas pomposas e as capas dos reis medievais. Não são as línguas de fogo que desceram sobre os discípulos em Atos capítulo 2, mas são as mitras, aqueles chapéus imponentes que se assemelham às coroas dos monarcas europeus. Não é lavar os pés dos irmãos com bacia e com toalha, mas ser servido, reverenciado, ser tratado como ungido e receber até um título. O modelo do cristianismo não é o da comunhão, mas o da gestão hierarquizada, não é o da oferta generosa, responsável, solidária, mas o imposto do dízimo, associado às maldições aos infratores. Não é a liberdade de consciência, mas é a mordaça doutrinária comportamental. Não é o ajuntamento simples de 2 ou 3, mas as mega construções, apinhadas de gente que sequer sabe quem é que está sentado do seu lado. O modelo do cristianismo não é o discipulado, é a marcha para Jesus. Não é a adoração comunitária, é o show gospel. Não é a sã doutrina, é o catecismo da denominação. Não é evangelizar, demonstrando que houve uma transformação na vida, é jogar uma informação para quem sequer quer ouvir. O modelo do cristianismo não é ocupar mentes, é ocupar prédios. Não é fazer da cruz um sinal, mas é fazer o sinal da cruz. Não é buscar uma nova forma, é fazer apologia à reforma. Não é transformar a Santa Ceia numa concretude existencial, onde nós repartimos o pão com o faminto e o vinho da alegria com o quebrantado de alma, mas é transformá-la num memorial oco, egoísta e despropositado. Sejamos honestos, o cristianismo não tem nada a ver com Jesus. Os símbolos nos altares foram copiados das pratarias da nobreza europeia. Os púlpitos vieram das tribunas das academias do saber. As imagens dos santos são símiles dos panteões grego e romano. As procissões nada mais são do que os desfiles triunfalistas dos generais com os seus exércitos. Tudo tem a ver com Constantino, com o império, com poder, com riqueza, com institucionalização e com controle. A igreja que o Galileu propôs não tem paredes, pois o templo se faz no coração. Não tem altar, pois o lugar do serviço é a vida do meu semelhante. Não tem cargos, porque o maior é o que serve. Não tem púlpito, porque a tribuna é a tapeçaria dos dias. Não tem riqueza, porque a arrecadação
é destinada ao pobre, à viúva, ao órfão e ao estrangeiro. Eu penso que chegou a hora da gente parar com essa panaceia, a gente descer dos nossos castelos e colocar a cara no pó, como diz o profeta, rasgar as nossas vestes e chorar um choro de contrição, pôr a mão na face ruborizada de vergonha e curvarmos-nos diante do flagrante das Escrituras que atestam contra tudo isso que se faz, porque talvez ainda haja aí esperança. Desperta, igreja, nem no Vaticano, nem em Westminster adorareis, porque os verdadeiros adoradores fizeram um templo para Deus em suas consciências, e se despiram de toda vaidade e abraçaram a fé com todas as implicações, porque o que importa é parecer com Jesus, e não com uma potestade humana. O que importa é adorar a Jesus, não as pedras de uma construção. O que importa é seguir a Jesus, e não as confissões e catecismos das nossas igrejolas. O que importa é obedecer a Jesus, não aos tribunais religiosos. O que importa é andar como ele andou, e não na soberba opulenta dessa igreja que diante dos homens é gloriosa, mas diante de Deus está pobre, cega e nua. Eu me entristeço em ver um modelo religioso que reverencia a estética, mas não privilegia a ética. É a figueira sem frutos, amaldiçoada por Jesus. É uma réplica daquela geração de Israel, cheia de plumas e de folhagens, mas esvaziada de frutos de verdade e de justiça. O meu convite a você essa manhã é que você se torne um iconoclasta, um destruidor de ídolos. Vamos fazer como Nietzsche, vamos profetizar com um martelo. Chega de tanta falsificação e de tanto estelionato. O que não se enraiza no ser e não reverbera para a vida é símbolo que retine, que fala o apóstolo Paulo, é o bronze oco, sem sentimento, sem vida. É uma religião de morte, degustada pelos mortos. E é sobre isso que essa manhã eu quero lhe falar. Nesse texto de João que você já ouviu tanto, provavelmente em casamentos, mas que hoje você vai enxergá-lo de uma forma completamente diferente. Mas eu não queria fazer isso sem antes lhe convidar a um momento de oração. Baixe aí a sua cabeça e feche os seus olhos. Pai, que tempo difícil esse que nós estamos vivendo, porque diante de nossos olhos está uma potestade espiritual, amancebada, unida com a política, uma potestade espiritual que tem distorcido a tua palavra, que tem mudado os teus conceitos e os teus valores e deturpado a verdade que Jesus nos ensinou. E temos visto milhões e milhões atraídos a essa hidra, enganados, dilapidados, enfeitiçados, manipulados, sendo estimulados a viver uma religião calcada em símbolos, em formas, em performance, mas jamais pacificados de todo mal, jamais ressignificados para a vida, jamais avivados na esperança da salvação, porque estão distantes daquilo que tu nos ensinaste. Essa manhã fala conosco, alarga, Senhor, mentes e corações para receberem a boa semente do Evangelho. É o que eu te peço, no nome de Jesus, amém. Evangelho de João, segundo os biblicistas, escrito mais ou menos 50 depois de Cristo. João, um dos 12 discípulos de Jesus, muito provavelmente o mais novo deles. Calcula-se que João tinha 24 anos quando Jesus o chamou, era solteiro, vivia com os pais na cidade de Betsaida, e tinha como profissão ser pescador,
Portanto, ele trabalhava consertando as redes com seu irmão Tiago e era sócio de André e de Pedro. É muito claro, explícito, que João era o discípulo mais íntimo de Jesus. Você pode perceber isso não só pelas narrativas, mas por fatos que João revela no seu evangelho, que demonstram que só uma pessoa muito íntima poderia fazer uma leitura tão contundente. Ele estava assim no círculo daqueles que eram mais próximos, aos quais adicionamos Pedro e Tiago, e foi aquele discípulo que determinou-se aí as últimas consequências. Eu admiro João porque João vai até o Calvário e ele não abre mão das suas convicções e ele está disposto a correr todos os riscos, inclusive a ser morto, mas ele não abandona o Senhor, ao contrário dos seus discípulos que se esconderam, que o negaram, que ficaram aterrorizados. João é aquele indivíduo que abraçou a fé com tal radicalidade que ele está disposto a ser crucificado com Jesus, e ele fica até a derradeira hora, ele é testemunha do último suspiro. Quando a gente vai estudar o Evangelho de João, é preciso a gente ter uma clareza mínima de que ele é diferente dos outros três, que nós chamamos de evangelhos sinóticos, ou seja, eles foram construídos a partir de uma fonte primária, eles estão muito próximos nos seus escritos, a maneira de se relatar os fatos são quase que complementares. Mas João nos apresenta um Jesus de forma muito diferente. Os críticos literários afirmam que parece que João tinha uma preocupação de chegar até o mundo helênico e de que a elaboração do texto, a construção do texto, não tivesse uma preocupação meramente judaica, mas uma preocupação universal. Portanto, João é diferente da necessidade e da objetividade de Marcos nos seus escritos. Ele também é diferente de Mateus, ele não quer fazer uma biografia de Jesus. Ele não é como Lucas, que é esse cronista que vai conversando com as pessoas e desterrando os fatos para fazer a narrativa. João quer mostrar para nós uma didática diferente. O desejo de João é nos falar sobre a mensagem de Jesus, não propriamente sobre a cronologia da história de Jesus. Portanto, quando você vai ler João, você tem que ter essa percepção que a narrativa não está encadeada, as coisas não estão construídas da forma como no tempo elas se passaram, mas João está construindo um mosaico, ele está construindo uma planta para nos revelar qual é a mensagem do Evangelho e o que é que Jesus nos ensina sobre o reino de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse texto do capítulo 2, logo de cara, ele nos apresenta duas cenas que estão distantes uma das outras em 3 anos. E quando a gente lê assim de forma mais atabalhoada, apressada, sem ter o critério de prestar atenção no contexto histórico, cultural, socioeconômico, político, como vocês têm sido ensinados, a gente pode pensar que Jesus foi para Galileia, participou desse casamento, fez um milagre, depois foi para Cafarnaum e foi para o templo. E no templo ele encontrou aquela zona franca de negócios do sagrado e fez aquela balbúrdia e expulsou os cambistas e depois teve um embate com os fariseus. Mas na verdade, esses 2 textos que estão juntos aqui no escrito sagrado estão separados por 3 anos. A primeira parte do texto, que é o casamento de Caná da Galileia, é no início do ministério de Jesus. E é onde ele faz o seu primeiro milagre, e é onde ele torna público o seu desafio, e a sua mensagem se torna agora exposta para todos.
O segundo texto é no final da vida de Jesus. Ele está em Jerusalém na última semana, quando está já preparado o cenário para que ele seja julgado, assassinado. Portanto, João coloca esses dois textos juntos, e aqui surge uma pergunta intrigante, instigante: por que eles estão assim alinhados? São dois textos poderosíssimos, mas por que João colocou eles juntos? Qual era o seu objetivo? O que ele tinha em mente? E aí o que eu quero lhe dizer é que um texto tem tudo a ver com o outro. É que um texto, para mim, dá sentido ao outro. É que os dois textos juntos fazem parte de um todo que revela de forma explícita o que Jesus veio nos ensinar, o que ele veio fazer, qual é a sua mensagem. E só o Espírito de Deus poderia ter inspirado esse homem para colocar essas passagens unidas. E essa manhã o meu desejo é que você compreenda que nenhuma religião serve se ela apontar para os símbolos, mas se não desdobrar, se não encarnar e se não se tornar parte da vida na vida. E é essencialmente isso que Jesus condena e que nesse texto fica tão explícito. Deixa eu lhe colocar agora, que eu fiz esse preâmbulo, dentro dessa cena. Vamos voltar para Caná da Galileia, numa manhã qualquer, naquele pequeno povoado que ficava um pouco distante de Nazaré, mas que se encontrava na beira de uma estrada importante chamada Via Maris, e por isso era uma cidade com muito mais significado do que a pequena aldeia na montanha onde Jesus passou boa parte da sua vida. O texto nos fala, na sua primeira parte, que o Senhor foi convidado para ir para um casamento. E aí chamou os seus amigos, os seus discípulos. Aliás, chamar Jesus para uma festa não deveria ser um negócio muito bom, porque ele levava consigo 12 caras com fome e com sede de comida para fazer parte do banquete. E aí Jesus foi, inclusive levou a mamãe junto, e aí nessa casa, na cidade de Caná da Galileia, estava acontecendo um casamento judeu completamente diferente do casamento cristão. Casamento judeu que é um encontro íntimo, familiar, de amigos, com os pais, que não precisa da mediação de um sacerdote. Curioso, Jesus não foi nesse evento para ser o sacerdote que ia impor as mãos sobre os noivos para que eles se tornassem marido e mulher. Jesus era um convidado como qualquer outro. No casamento judeu, os noivos são os celebrantes, e a família e os amigos são as testemunhas. É uma cerimônia muito construída em cima de uma consciência do que é a conjugalidade e o encontro humano. Não tem nada a ver com esse casamento dos príncipes medievais da Europa, com pajem, com corte, com carruagem, com sacerdote, com plumas e paetês, com orquestra tocando, toda essa panaceia que nós temos nos nossos dias, que tem tudo a ver com o cristianismo, mas que não tem nada a ver com aquilo que Jesus nos ensina. Infelizmente, essa consciência parece que nos foi suprimida. E aí, nesse momento de intimidade, de celebração, de alegria, havia muita comida e havia muita bebida. E a moçada ficava até de manhã e celebrava para valer. E quando estava no bom da festa, quando a coisa estava pegando, aí o mestre-sala foi pegar vinho para servir aos convidados, não tinha mais vinho. E isso é um pecado mortal, isso é uma tragédia, isso é um erro sem precedentes, porque ali se acabaria a celebração. O judeu toma vinho no café da manhã mesmo. O vinho para eles é como água para a gente. E numa festa, então, é imperdoável você ter
a falta do vinho, mostra um total desrespeito e uma falta de planejamento para com os convidados. E aí ficou aquele alvoroço, aquela situação, e Maria, percebendo o que estava acontecendo, sendo informada que o vinho da festa, o vinho da alegria, o vinho da celebração havia terminado, procurou Jesus e disse: tu não pode quebrar esse galho aí não, faz um milagrezinho aí, para ver se resolve. E aí Jesus disse: olha, eu não tenho nada a ver com isso, eu vim aqui de convidado, eu não quero participar disso. Mas sabe como é pedido de mãe, né? Pedido de mãe é um negócio difícil de ser negado. E aí ela chegou para os serviçais e disse: o que ele mandar vocês fazerem, por mais esquisito que seja, vocês façam. E ela já sabia o que provavelmente poderia acontecer. E aí Jesus olhou para os jarros de purificação dos judeus, aqueles objetos sacrossantos. E aí disse: olha, põe água nesse negócio aí que eu vou resolver essa parada. E aí eles encheram de água e Jesus disse: pega um pouco agora e leva para o mestre-sala, para que ele prove esse Chateau Cabernet que eu fiz aí, da melhor safra. Hein, dona Severina? Disse que a senhora é chegada a um vinhozinho gostoso. E aí levaram para o mestre-sala. Quando o mestre-sala provou, disse: não é possível. Chama o noivo e disse: rapaz, o que é isso que você faz? Normalmente a gente serve primeiro o vinho bom, porque depois de 2 goladas, 3 goladas, a moçada fica bêbada. E aí o que você servir, se você servir capelinha, se você servir caninha 51, se você servir cerveja quente, o cara toma, porque aí depois está embriagado, tudo é festa. Você não, você serviu um vinho de menor qualidade primeiro, e agora você está vindo com um vinho de excelente qualidade. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas Jesus sabia. Aquelas 6 talhas que estavam ali, que os judeus usavam para as purificações, eram talhas menores, porque haviam 2 tipos. Haviam as menores, que eram essas, que pegavam mais ou menos 7 galões de água, e eram usadas para limpeza, para purificação, para as ablusões, para as lavagens dos colchões, dos utensílios domésticos. Sobretudo, os fariseus tinham essa prática litúrgica, ascética, né? Imaginavam que a água podia purificar as coisas, e aí viviam com essas limpezas em toda a casa. Portanto, você tinha essas talhas. Mas a moçada que era mais rica, mais abonada, tinham talhas enormes, talhas que cabiam 40 galões de água, e onde você entrava inteiro, você podia banhar o corpo inteiro. Era um batismo de limpeza, de remissão de pecados, né? E ali o sujeito ficava fazendo as suas orações. Era uma espécie de culto do descarrego no final do dia. O cara chegava da rua com toda a impregnação, né? Se ele tivesse pisado perto de um morto, tinha ficado sujo. Se tivesse tocado numa mulher menstruada, tinha ficado sujo. Tinha todas aquelas ritualísticas de imundície que o judeu tinha, essa neurose culposa. E aí o cara chegava em casa, entrava dentro da talha e aí ficava purificado. Havia essa ideia. E, portanto, esse é o contexto dessa primeira narrativa. O segundo texto, que faz parte desse capítulo 2, diz que Jesus entra no templo de Jerusalém e se depara com um shopping center da fé. E como eu disse a vocês, os textos estão separados por 3 anos. Um é no começo do ministério de Jesus, o outro é no fim do ministério de Jesus. E João coloca esses 2 textos um junto do outro, concatenado, porque ele quer nos mostrar, ele quer nos revelar algo extremamente significativo. E aí quando Jesus está ali no pátio do templo, vendo aquele comércio, vendo aquela idolatria, não de imagem, mas aquela idolatria de se fazer barganha com o sagrado, aquele comércio de quinquilharias feito em nome de Deus, aqueles animais todos sendo vendidos para o sacrifício de gente que pagava
para que o sacerdote aspergisse o sangue do animal, mas sequer ficava ali para prestar suas orações e para se arrepender e para ter um sentido de consciência e de limpeza da sua culpa. Havia se tornado uma coisa mecanicista, industrializada, compulsiva. E aí Jesus vai vendo aquela cena, aquilo vai dando um furor santo no seu coração, a tal ponto de que ele pega aquelas mesas e sai virando, e ele sai jogando as moedas no meio das pessoas, e ele diz: vocês transformaram a casa do meu pai num shopping center, vocês transformaram isso aqui num negócio, vocês fizeram da fé um comércio, vocês têm todos esses símbolos, vocês têm toda essa arquitetura, vocês têm essa construção nababesca, vocês têm 7.000 levitas, vocês têm 10.000 sacerdotes, vocês têm toda uma liturgia, uma engenharia da fé para ser vivida e processada, vocês têm livros sagrados, mas vocês não entenderam coisa nenhuma de nada. E essa religião de vocês se tornou uma religião de morte. E Deus não tem qualquer prazer no que se faz aqui nesse lugar. E Deus não tem parte com isso. Por isso, conforme eu disse a vocês a semana passada, João Batista foi para o deserto, porque era impossível que em Jerusalém, na cidade tida como a cidade santa, e muito menos naquele templo, que o judeu imaginava ser o lugar do repouso do Todo-Poderoso, se poderia fazer alguma coisa, porque a mente das pessoas já estava cauterizada, porque o seu coração estava endurecido e petrificado, porque 600 tradições adicionadas à lei haviam destruído todo o sentimento e toda a verdade, e toda a bondade que se pudesse carregar no coração. Esse é o segundo texto. E aí a gente se pergunta, mas um texto não tem nada a ver com o outro. E muito pelo contrário, um texto tem tudo a ver com o outro. E aí eu queria compartilhar com você o significado do primeiro texto, para que você entenda qual é o desdobramento para o segundo texto. A mensagem é expositiva, se você quiser, volte aí a sua Bíblia, e eu quero lhe tirar as 4 lições que João nos ensina nesse texto, que certamente você já ouviu mensagens sobre ele, é um texto muito utilizado em casamentos, mas que hoje, quem sabe, eu vou lhe dar uma visão nova. Primeira coisa que João nos ensina sobre o casamento de Caná da Galileia é que o nosso chamado é para a encarnação da fé nas dinâmicas da vida. Veja aí o verso 1. No 3º dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Ora, é muito curioso que o ministério de Jesus comece num casamento. Comece numa festa, comece em bodas, nessa experiência do encontro humano, da alegria humana, no ápice da celebração, da conjugalidade, do partilhar. Não há nada mais prazeroso para o homem, diz o sábio do Eclesiastes, do que gozar a vida com a pessoa que você ama. Porque ali você está disposto a ceder, ali você está disposto a se adequar e a buscar a satisfação, o prazer, a alegria e o contentamento do outro. É esse amor que Paulo fala, que não se ufana, que não se ensoberbece, que não arde em ciúmes. Esse é o amor desejável que nós queremos partilhar. E aí a gente se pergunta, ora, por que Jesus não fez o primeiro milagre no templo? À vista de todos os sacerdotes, dos levitas, do sinédrio, do sumo sacerdote, poderia ter feito uma coisa espetaculosa. Quem sabe uma campanha, uma cruzada de uma semana em Jerusalém. E aí muita gente iria ver o profeta, e aí ele faz muitas curas. Na segunda ele curaria os endemoniados, na terça os leprosos, na quarta seria o culto dos empresários falidos, na quinta-feira Jesus faria a libertação da vista aos cegos,
na sexta sessão do descarrego, no sábado aí, no dia que o judeu fazia a celebração, portanto ele poderia fazer uma coisa significativa, quem sabe levitar na presença das pessoas, quem sabe transformar pedras em pães, mas não. O ministério de Jesus começa numa cidade pequena, discreta, na Galileia, que é um lugar esquecido, que é uma região de onde não sai nada que preste, não é no centro do poder, não é no centro religioso, não é onde as coisas acontecem, não é no meio de pessoas significativas, não é no meio de pessoas aquinhoadas, não é no templo de Jerusalém, não é diante da panaceia do staff religioso, não. O milagre de Jesus é numa casa, na presença de alguns poucos convidados, amigos íntimos de uma família, fazendo algo de um significado profundo, que revela que não há nenhuma espiritualidade que possa se aproveitar, que não aquela que aconteça nas dinâmicas que são próprias da vida. Não foi na sinagoga, não foi no templo, não foi no meio de uma celebração, de um ritual, não foi durante um culto, não foi pregando as escrituras, ensinando sobre os profetas, não, foi num acontecimento corriqueiro, natural, da celebração do encontro humano que produz alegria e que torna o indivíduo completo, satisfeito. É nesse lugar e é nessa circunstância que o milagre acontece. Deixa eu lhe dizer uma coisa: não existe qualquer proveito numa religião em que os acontecimentos significativos aconteçam dentro de quatro paredes de um templo. Parece que nós estamos dispostos a viver com dois personagens na vida. Um que nós encarnamos quando chegamos no nosso encontro, naquilo que nós chamamos de culto, ou em alguma reunião da agenda religiosa, ou em algum movimento que nós dizemos ser de evangelismo. Parece que nessas circunstâncias nós vestimos um personagem, mas quando nós saímos e vamos no encontro da vida, e nos vemos diante das nossas práticas profissionais, e nos vemos diante das nossas relações nos lugares de ensino, na faculdade, na escola, na pós-graduação, e quando estamos participando das relações na mesa do bar, no cinema, nos lugares de divertimento, na praia, parece que é um outro personagem que surge. Como se nós vivêssemos uma espiritualidade bipolar, e que uma pessoa não conversasse com a outra, quase um piloto automático, que a gente chega num lugar e liga algo em nós, que nos reveste assim de um ar de santidade, que limpa a nossa palavra, a nossa boca. Eu fico impressionado como as pessoas na igreja falam um linguajar quase entendível, quando não é aquela linguagem de gueto. E quando você se encontra com um cara lá fora, ele tem uma boca que parece uma sarjeta. E alguns, inclusive, são pastores. Como se fossem dois personagens. E aí Jesus começa o seu ministério e faz um milagre, e o texto diz que com esse acontecimento da transformação da água em vinho, ele dá início ao seu ministério, e eu não posso perceber uma coisa que seja mais frustrante para a religião do que ele começar dessa forma. Porque se fosse eu queria alugar o maior templo possível, e se eu tivesse o poder que ele tinha, eu queria fazer os milagres mais extravagantes possíveis, para denunciar a minha chegada, a chegada do meu ministério, como algo que iria produzir uma grande transformação. Aliás, a própria família de Jesus o instigava a fazer isso.
e dizia: por que essas coisas que você faz quase que em secreto, vocês não faz na vista de todos? Revela-te ao mundo. E veja como a mente de Jesus era outra. E como João consegue fazer essa leitura de forma perfeita. E diz: o grande milagre aconteceu no lugar onde as coisas normais da vida sucedem. Onde um acontecimento que é natural da existência se processa. Onde o encontro humano, a alegria e a celebração, e o prazer e o amor de quem se encontra na vida para construir algo, acontece. É nesse lugar, nas dinâmicas mais simples, mais óbvias, mais naturais, onde a fé tem que ser experimentada, porque são nessas circunstâncias que grandes milagres acontecem. Segunda coisa que João nos ensina, é que qualquer que seja a proposta da religião, ela sempre tenderá a produzir uma falência na vida. Veja aí o verso 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E Jesus lhe disse: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sabe o que está implícito aqui, meu irmão? É que na religião, o vinho que se transforma em vinagre, ele sempre acaba. Na religião, o prazer sempre acaba. Na religião, a alegria sempre acaba. Na religião, a celebração sempre acaba. Sabe por quê? Porque o sujeito está impregnado de culpa. O sujeito está impregnado de angústia, o sujeito está impregnado de exigências, e de seguir liturgias, e de analisar cartilhas, e de se conformar a um modelo que satisfaça a elite daqueles que comandam as liturgias do templo. Sempre a religião vai apontar para a falência, para a perda, para o constrangimento, que era o significado do vinho acabar no meio da festa. Sempre vai apontar para a falência da vida. Porque é assim. Porque os cumprimentos dos códigos religiosos sempre terminam em choro. Porque você tenta e você cai, e você nunca consegue cumprir. E você nunca consegue fazer por você. E é por isso que Jesus diz: aquele que não estiver disposto a abrir mão da sua vida, ele jamais vai conseguir. Aquele que não estiver disposto a abrir mão de patrocinar a sua salvação, aquele que não estiver disposto de abrir mão de se tornar perfeito, aquele que não estiver disposto de abrir mão de ser ele mesmo a medição e a vara de juízo sobre os outros, esse não vai chegar. É o jovem rico. Bom mestre, o que posso fazer para herdar a vida eterna? Você não conhece os mandamentos? Isso aí tudo eu já tenho feito desde a minha mocidade. Só te falta uma coisa. Vende tudo que tu tens, porque o teu Deus é o dinheiro. E dá aos pobres, depois você vem e me segue. Para o jovem rico foi o dinheiro. Para mim seria outra coisa, e para você? Porque nós não temos como agradar a Deus. E aquele que transgride na lei um só mandamento é réu de todos. Por isso que Jesus diz: tem que perder a vida. Tem que abrir mão de você ser o promotor da sua salvação. Porque só eu posso criar um caminho de reconciliação entre Deus e o homem. Na religião a festa sempre acaba. O vinho sempre termina, e sempre nós voltamos a nos revolver na culpa, na angústia, no desespero, na aflição. O preço dessa mecânica religiosa era impagável. E quem sabe a gente acabou colocando a nossa confiança no rito, no manual. A gente colocou a nossa confiança nas liturgias das talhas de purificação. E isso sempre aponta para a morte, porque toda construção e todo planejamento humano falham. Eles tinham planejado, contado quantos convidados vinham,
feito ali uma ponderação de quantas garrafas, de quantos barris deveriam existir para servir aquelas pessoas. E aí no meio da festa, o inusitado, o inesperado acontece. Porque é sempre assim. Porque por melhor que seja a construção religiosa, por melhor que seja a engrenagem, a engenharia do negócio da fé, ela sempre vai ser insuficiente. Ela sempre vai quebrar no meio da festa. Ela sempre vai promover o desconforto e o desencontro. Ela sempre vai nos remeter à falência da vida. Porque não há a possibilidade de ressignificação nessas coisas. A terceira lição que João nos ensina é que a mecânica da liturgia religiosa sempre será superada pela liberdade e espontaneidade do Espírito. Veja aí, verso 6. Estavam ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: enchei os jarros com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. E assim eles os fizeram. Ali está o símbolo de uma religião que não aproveita para coisa nenhuma. Assim como nós estamos muitas vezes fazendo devoção a símbolos que deveriam apontar para algo que tivesse significado, mas que no fim ficam enclausurados em si mesmos. Estavam ali as talhas da purificação, que comportavam 7 galões de água para o sujeito fazer aquela limpeza, para tirar aquela urucubaca que veio dos pecados cometidos no dia, para fazer limpezas de utensílios e de objetos domésticos que podiam ter se contaminado pelo contato com o infiel ou com o impuro. E isso gerava uma neurose culposa, e o sujeito tinha que fazer isso todo santo dia. Se purificar, se limpar, como se a água tivesse esse poder de nos tornar pessoas dignas, e não fosse única e exclusivamente um símbolo que aponta para uma realidade espiritual. E a gente acha que na água tem poder. Se a gente batizar com a mão assim, não serve não, porque foi pouca água. Porque a água que tem poder, ela não é um símbolo que aponta para uma realidade espiritual. E a gente consagra aos elementos aquilo que eles não possuem, porque é o Espírito quem muda as coisas. O que adianta é você ser batizado por imersão nas águas e não ser batizado em Cristo na sua consciência. Você quer ser batizado? Eu lhe batizo de todo jeito. Se não tiver água, eu lhe batizo com folha. Eu lhe batizo com terra. Porque o que importa é você ser batizado em Cristo. E a sua consciência se render à verdade do Evangelho. E aí o texto diz que Jesus olhou os jarros da purificação. Aquilo era pia batismal, meu irmão. Aquilo é encher de vinho o batistério. Você já imaginou nisso? Você chegar numa igreja da Assembleia de Deus, aquele batistério para batismo, 3.000 pessoas para se batizar, e aí o pregador diz: bota vinho aí no batistério. Era isso. Eram objetos santificados. Era como você pegar um crucifixo num altar e você profanar aquilo. Quando os cristãos invadiram Jerusalém na tomada dos árabes, eles profanaram os objetos de culto daquela religião. Mas a história diz que quando Saladino entrou em Jerusalém, ele não fez a mesma coisa. Ele não profanou aquilo que era sagrado para o outro. Ah, como nós temos que aprender. E aí estavam ali as talhas da culpa, as talhas das abluções, as talhas da limpeza, aquelas talhas que todo santo dia tinham que ser usadas para aliviar a culpa da consciência.
leis e mais leis que tinham que ser cumpridas, mandamentos e mais mandamentos, porque a culpa era compulsória, acumulativa. Se você não se libertasse dela, você não podia fazer absolutamente nada. Mas é justamente nessas talhas da neurose e da culpa, onde Jesus transforma a água em vinho, no cálice da felicidade, da libertação e da alegria, porque toda a imundície foi retirada, e diz a Escritura que todo escrito de dívida que pesava contra nós foi destruído na cruz do Calvário. Amém, queridos? Ah, como a gente precisa compreender. E Jesus pega aquele símbolo, que é um símbolo de morte, de culpa, de engano, de angústia, que revela a falência e a fraqueza dessa espiritualidade calcada nos significados que estão determinados para as coisas, e diz: põe água aí nesse negócio que eu vou transformar aí dentro. Aquilo é um escândalo. Se tivesse um sacerdote ali, ele tinha rasgado as suas vestes. Se tivesse um fariseu, ele teria saído correndo e teria dito que ele fez uma heresia e uma blasfêmia sem tamanho. Mas é justamente naqueles objetos sacrossantos que Jesus faz o milagre e diz: olha, a única coisa que dá significado à existência, o único tipo de espiritualidade que interessa para Deus é aquela que promove o encontro, a alegria, a pacificação, a bondade entre as pessoas. O resto é porcaria, conversa mole e não serve para nada. Imagina que o significado mais profundo do que estava acontecendo ali é justamente esse. Porque ele poderia ter transformado água em vinho em qualquer outra coisa. Aliás, diz o texto que as talhas estavam vazias. Ou seja, elas já haviam sido utilizadas. A água que estava nelas já tinha sido utilizada, muito provavelmente pelos moradores da casa, para ficarem limpos. Precisaram ser cheias novamente. E aí Jesus está nos ensinando que nada tem significado para a vida, nada pode ser consagrado e considerado como santificado, senão aquilo que acontece na troca, no encontro humano, naquilo que promove pacificação e bem e prazer nas relações e nas trocas humanas. É isso que Jesus está ensinando. Ele teve desprezo por aquilo, não teve preocupação em causar um constrangimento com aquilo. Eu imagino quando acabou o casamento, porque não é possível que eles tenham tomado 42 galões de vinho. Porque são 7 galões para cada talha, as 6 talhas ficaram cheias. Eu imagino que quando foi no outro dia que o porre passou, que eles foram se lavar e viram vinho dentro das talhas, devem ter quebrado as talhas, tocado fogo. Porque muito provavelmente não compreenderam a dimensão e o significado do que estava acontecendo. Em último lugar, João nos ensina que a proposta do Evangelho é ressignificar a existência, nos levando a um nível de excelência. Veja aí, verso 10. Ele disse: todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardasse o bom vinho até agora. Quer que eu lhe diga uma coisa? A igreja está embriagada com o vinagre da religião. Está mergulhada nessas talhas da limpeza, tentando seguir catecismos, confissões, dogmas, liturgias, símbolos, coisas que não produzem, não reverberam para a vida, pelo contrário, criam uma mecânica, industrializam os nossos sentimentos e as nossas sensações, cegam os nossos olhos. A gente fica vivendo de forma tosca, achando que isso aqui é culto. E quando a gente sai lá fora e o culto está diante de nós, é o samaritano todo esfolado, a gente passa ao largo. Porque foi isso que o sacerdote fez. Foi isso que o levita fez. Naquela manhã ele tinha tocado divinamente. O sacerdote tinha prego a mensagem que o povo tinha vindo abaixo. Mas quando o culto precisou ser feito na vida do outro, eles passaram ao largo.
E Jesus disse: toda vez que você encontrar um assim, é ali que eu estou. Você quer me amar? Me ame no outro, me encontre no outro, me sirva no outro. E nós temos todos esses aparatos e símbolos, e códigos de conduta, e preceitos e liturgias, e altares, e púlpitos, e pompas, e vestes, e arrotamos uma espiritualidade que não serve para absolutamente nada. Aí o mestre de sala disse: você guardou o melhor vinho para o final? E aí, o que João está querendo nos mostrar é que a religião jamais vai produzir em nós o melhor. A religião jamais vai nos levar a experimentar aquilo que Deus tem de melhor, porque a proposta do Evangelho é que você se torne um ser humano melhor, um pai melhor, um filho melhor, um marido melhor, um profissional melhor, um discípulo melhor, um irmão melhor, uma pessoa, um cidadão melhor, para lhe levar ao nível da excelência. E não você ficar vivendo na mediocridade do vinho que se transforma em vinagre, tendo que se lavar nas talhas da religião. Esse é o desafio. Um vinho novo para odres novos. Vinho novo Jesus propõe e diz: só cabe em odres novos. Em odres novos, em consciências novas, que fazem uma leitura diferente, que entendem os significados para além do símbolo, que estão dispostos a materializar a fé nas dinâmicas e nos encontros e nas relações da vida, não nos espetáculos circenses do templo, na pirotecnia evangélica, nas sessões de descarrego, nos cultos de imantamento de copo d'água, de rosa, de roupa. Meus irmãos, como estamos distantes de Jesus, como estamos longe da proposta do Evangelho, como a nossa fé está completamente desorganizada, como a nossa leitura do texto se tornou viciada, que a gente não consegue ver as coisas que são mais elementares. Eu queria concluir fazendo a ligação agora dos dois textos. No verso 19, João escreve: Jesus lhe respondeu: destruí esse templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi construído esse templo, e tu afirmas que em 3 dias o levantarás. Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. É curioso que João coloque essas duas passagens, porque numa você vê que a proposta da espiritualidade que Jesus ensina é aquela que remete à vida, é aquela que se revela nos encontros humanos, é aquela que acontece na singularidade do caminho de um homem com uma mulher, é aquela que não precisa de apoteose, não precisa de grandes exposições, ela acontece no íntimo de uma casa, de uma família que está se reunindo para celebrar aquilo que Deus deu de melhor para o homem, que é a possibilidade do prazer e da felicidade, do encontro, da conjugalidade sadia, do casamento. No outro, você vê toda aquela construção religiosa judaica, todo aquele conglomerado de funcionários do templo, toda aquela engrenagem ritualista de sacrifícios e de oferendas, todo aquele comércio, todo aquele negócio do sagrado. Você vê ali o poder daquela religião, e você vê como Jesus trata aquilo como coisa de nenhum valor e denuncia que o que eles estão fazendo é ofensivo a Deus. E aí ele chega para os fariseus e diz: se vocês destruírem esse templo, eu reconstruo em 3 dias. E eles não entenderam que ele estava falando desse santuário,
que em 3 dias foi reconstruído. Por quê? Porque eles estavam cegos. Porque para eles, santuário, eram aquelas pedras que Tito, no ano 70, destruiu e que ficou até hoje só um pedaço de muro. Talvez para mostrar e humilhar toda aquela geração e todos os que vieram depois, de que Deus não se assenta em casa feita por mão de homem, que deixou que tudo virasse nada, e que o local fosse profanado, porque ali se fizeram rituais pagãos, oferta a demônios, dentro do santuário, e Deus não interferiu, porque Jesus olhou para aquilo e disse: não vai ficar pedra sobre pedra, porque nem nesse monte, nem em Jerusalém mais, agora será em qualquer lugar. O culto agora não tem mais geografia, é o culto de um coração e de uma consciência que se renderam à vontade de Deus. João colocou os 2 textos de forma proposital, para mostrar como a proposta de Jesus é a proposta do caminho, é a proposta daquilo que acontece no cotidiano dos dias, é a proposta da espiritualidade que se manifesta nas relações e nas trocas humanas, e não aquele sistema, aquele aparato, aquela liturgia pomposa, aquela casta sacerdotal, aquele sistema de consagração de elementos, aquela sistemática de sacrifícios para o arrependimento. Jesus estava dizendo: isso tudo está falido. Vocês giram em torno disso, mas isso não tem nenhum significado para a vida, porque vocês desprezam o órfão, a viúva, o pobre, o estrangeiro. Porque vocês dão os seus dízimos, mas são incapazes de cuidar daquele que está sem condição na vida. Vocês acham que Deus quer dinheiro de vocês? A oferta maior que foi dada foi a da viúva pobre, era uma única moeda. Os textos estão colocados aqui juntos, porque é o primeiro e o último. O primeiro acontecimento que torna público o ministério de Jesus, e um dos últimos que está fechando a sua passagem pela terra. Eles têm uma didática própria, eles compõem um único mosaico, eles dão um significado de que não era aquele sistema, não eram aquelas práticas, não eram aquelas crenças, não era aquele tipo de devoção que Deus desejava. Mas o que ele queria era muito mais simples e podia ser encontrado até numa festa de casamento, porque ali se manifestava a celebração de Deus e a celebração da vida. Eu vi uma certa vez no YouTube, e você pode ver também, uma pregação do bispo Edir Macedo, da Igreja Universal, e nessa pregação ele fala sobre esse texto, e ele diz o seguinte, que ele não viu nenhum propósito em Jesus fazer esse milagre. Ele diz o seguinte, que ele lê o texto e não consegue ver nenhum significado de Jesus fazer esse milagre. Para ele, esse milagre aqui não tem importância nenhuma. Está dito lá, eu estou dizendo aqui porque você pode ir lá e pode consultar, está no YouTube. Aliás, ontem eu vi para ver se ainda estava lá, né? Porque às vezes o caba diz um idiotice desse tamanho, e com um bocado de comentário o caba vai e deleta. Mas não, ele deixou lá. Está lá para todo mundo assistir. E eu compreendo perfeitamente porque que o Macedo disse isso. Porque Macedo não pode entender a dimensão do que tem nesse texto. Porque para Macedo, a fé é um negócio. Para Macedo, fé é o templo de Salomão. É aquela estrutura nababesca, é aquela engrenagem de entorpecimento, é aquele mecanismo de expoliação dos incautos, dos tolos, que são dilapidados. É aquele sofisma que é ensinado como fé, é aquela liturgia que promove uma espiritualidade mecânica, industrializada, que faz do sujeito um Robocop da fé, e não alguém com vontade, com singularidade, com discernimento. Eu compreendo que de fato
para Macedo esse texto não tem qualquer propósito. Aliás, eu acho que ele, se ele tivesse lá com Jesus, ele dizia, não dá para tu fazer outra coisa não? Não é, mulher, não é muito melhor você ir lá para o templo de Jerusalém, fazer um bocado de milagre lá, arrebentar? Vamos botar um trio elétrico lá na cidade para a gente fazer a marcha para Jesus. E aí sim, o povo vai se converter, porque quanto mais convertido, mais oferta. E quanto mais oferta, mais a universal do meu reino cresce. E menos o reino de Deus se estabelece. É triste, mas é a verdade. E você precisa estar atento ao que está acontecendo. Faça a leitura você mesmo. Olhe, leia os textos dos evangelhos e compare a igreja desses dias com o que Jesus ensinou. E veja se há qualquer ponto de contato entre uma coisa e a outra. Veja você mesmo. Leia, tenha coragem de encarar os textos. Veja se o que ele ensina é o que se pratica. Veja se a igreja tem alguma coisa parecida com ele, com a simplicidade dele, com a humanidade dele, com a devoção dele, com a misericórdia dele. Veja e faça você mesmo a comparação, porque eu tenho certeza que você buscando o Espírito de Deus vai falar com você, amém? E que Deus lhe abençoe, que você tenha um domingo gostoso, que você aproveite com as pessoas que você ama, que você tenha um momento de divertimento, que a semana seja boa e a gente volta a se encontrar. E o resto, meu irmão, o resto eu vou te falando no caminho, no nome de Jesus, amém.